vida, cada casa, cada família diante do teu altar. Abençoa-os, Pai. Cobre com teu sangue, com a tua graça. Nós precisamos mesmo da tua interferência nesses dias, nesse tempo, em todos os sentidos, Pai. Livra o teu povo de todo laço, de todo mal, de toda sentença. Em nome de Jesus, onde houver uma sentença maldita, uma sentença de morte, de destruição, de falência, de roubo, caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Preserva a tua igreja, o teu povo, pela tua misericórdia. Onde houver pecado, perdoa. Onde houver brecha, fecha, Senhor. Mas que o teu povo seja preservado. Essa é a nossa oração. Preserva a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão em cada situação, em cada família, em cada lar, em cada casa. Deus, interfere com o teu poder. Nós oramos em concordância pela interferência divina, pela interferência do Deus de amor, do Deus de paz, do Deus da vida, em nome de Jesus Cristo, pela interferência do Deus da justiça. Que essa semana seja feita a justiça do Senhor na vida do teu povo. Que essa semana venha a misericórdia, trazendo a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação, a direção, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cada um dos seus filhos, por cada criança, Senhor. Meu Deus, protege as crianças, protege os bebês, protege os adolescentes, livra-os do mal, livra, Senhor, de toda a sentença, de todo o mal, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nossos jovens, os casamentos, os relacionamentos. Quero pedir hoje pelos solteiros, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão com dificuldades, na sua vida sentimental, de reaver um novo relacionamento, porque foram machucados, perderam a confiança no relacionamento, na vida conjugal. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus, essa comunhão dessa mãe com este filho, deste pai com este filho, Senhor, com essa filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a união, a comunhão desse casal, desse nome de Jesus Cristo. Desfaz toda a sentença, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o ego. Tira, Senhor, a falta de amor, Pai. Em nome de Jesus. Que as pessoas possam amar de fato, Senhor Deus. Amar o próximo como a si mesmo, quanto mais aquele que jurou amor eterno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira a mão do inferno, do diabo, desses relacionamentos, de toda confusão, de todo roubo. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família, cada lar. Eu oro e eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal do Instagram está entrando aí, e o pessoal do Zoom já está firme aqui no nosso, né? Cada vez mais o pessoal aqui entrando, fazendo a diferença. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mas eu quero hoje falar sobre um assunto muito importante, né? Que nós vamos ler primeiro. Vou ler dois textos. Vou ler o texto de Esdra, né? O que aconteceu, mas aquilo que o texto de Jeremias 29, onde fala Jeremias dando ali, escrevendo uma carta, né? Havia uma profecia por Jeremias deste cativeiro, e Deus, através de Jeremias, escreve uma carta ao povo de Deus, dizendo exatamente como eles deveriam se comportar na Babilônia, ali naquele cativeiro. Então é muito interessante esses textos. Infelizmente eu não vou poder ler todo o capítulo 9. O capítulo 9 seria interessante vocês lerem depois. Eu só vou ler 2, 3 versículos do capítulo 9 para a gente entender o que Jeremias falou e o que estava acontecendo então ali na Babilônia. Então vamos agora, em primeiro lugar, lá em Esdra capítulo 9, né? Esdra capítulo 9, vou achar aqui também, tá? Versículo 1, 2 e 3 apenas nós vamos ler, tá bom? Para a gente poder entender o que Jeremias estava falando lá e o que aconteceu nesse processo inteiro, e isso é muito sério.
E é importante nós olharmos para isso e corrigirmos a nossa rota aí, os nossos comportamento espiritual, porque é muito sério aquilo que Deus determina. Versículo 1 de Esdra, capítulo 9, versículo 1 de Esdra diz assim: Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, né? Veja que quem está falando aqui é Esdra, né? Vieram falar com Esdra, dizendo: o povo de Israel, o sacerdote e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações. Então preste atenção. E aqui vem as pessoas falar: olha, Esdra, os sacerdotes, os levitas, eles não se separaram dos povos de outras terras, né, de outros costumes e de suas abominações. Não só o fato da separação, mas a abominação, e o povo de Deus, ou seja, eles foram contaminados e não contaminaram, né? Não abençoaram, não levaram influência do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Pelo contrário, eles foram influenciados e acabaram trazendo abominações. Aí o versículo 1 continua: e isto os cananeus. Veja que foi uma confusão tremenda. Ele fala sobre, eles se contaminaram, casaram e se contaminaram com os cananeus, com os heteus, com os ferezeus, com os jebuseus, com os amomitas, dos amomitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, assim, uma lista grande de contaminações de povos que tinha prática de outros deuses e trouxe contaminação para o povo de Deus. Quando eu for ler Jeremias, vocês vão entender o que aconteceu exatamente. Versículo 2 fala assim: tanto eles como os filhos casaram com mulheres desses povos. Então, não só os sacerdotes, os levitas, mas os filhos dos sacerdotes, os filhos dos levitas, diz o versículo 2, e os filhos deles casaram também com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com o povo dessas terras. Então, a linhagem santa do povo de Deus, a nossa linhagem hoje, ela é santa. Por isso é muito sério isso que eu quero que você entenda, para que a gente possa realmente começar uma semana muito especial através dessa palavra. Então, essa linhagem santa, ela se misturou com uns povos daquela terra, com essa lista de povos aqui que eu li, né, no versículo 1. Então, aí ele fala, os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Era pecado, os chefes, os magistrados, aqueles que deveriam dar exemplo, foram os primeiros a fazer isso, e aí vai todo mundo atrás. Se o chefe está fazendo, se o magistrado está fazendo, eu vou fazer também. Então, o versículo 3 fala que quando Esdra ouviu isto, né, rasguei as minhas roupas e o meu manto, arranquei os meus cabelos e arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba e sentei de forma perplexa diante daquela situação. Então, aí vem uma história interessante, você depois continuar lendo o capítulo 9, mas eu quero que você entenda isso que aconteceu aqui. Esse povo é o povo que tinha voltado para Jerusalém. O povo que tinha fechado o período do cativeiro, o rei mandou eles de volta. Então, olha a forma que esse povo chegou em Jerusalém. Dessa forma, né? Então, por isso que o Esdra, no versículo 4, fala: eu reuni em volta de mim aqueles que tremiam diante da palavra de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão que tinham voltado do cativeiro. Então, as pessoas ficaram assustadas. Quem estava em Jerusalém estava muito mais em santidade, apesar de estar numa situação de ruína, de destruição, mas eles estavam em uma santidade muito melhor do que aqueles que voltaram totalmente destruído, contaminado. Sabe aquela história do filho pródigo? Exatamente isso. Né? Agora, vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 29 de Jeremias, para a gente poder entender essa situação. A partir do versículo 1, ele fala assim: é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São essas palavras da carta
da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, ao sacerdote e aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, esta é a carta que Jeremias estava mandando ali para aquelas pessoas que foram deportadas para Jerusalém, para a Babilônia. Jerusalém para a Babilônia. Nós sabemos que ficou uma boa parte em Jerusalém, foram as pessoas que tinham qualificações profissionais e tudo mais. Versículo 4 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então, esta é a carta. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, Deus que deportou, por conta do pecado e toda aquela situação que a gente já conhece. Então, Deus deportou essas pessoas para Jerusalém. Deus fala assim através dessa carta que Jeremias escreve: construam casas, morem nelas, plantem pomares, coma o seu fruto, porque era um período longo, então eles deveriam construir casas, fazer pomares, né, comer dos seus frutos. Aí ele fala no versículo 6, casem e tenham filhos e filhas, escolha esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Então, essa era a determinação de Deus, para que eles se casassem entre eles, né? Que desse as suas filhas em casamento, os filhos casassem, enfim, que multiplicassem, que crescessem, que construíssem casa, que fizessem plantação, porque seria um período longo. E Deus fala, né, que vocês não diminuam, mas vocês cresçam. A mesma condição que Deus fez lá no Egito. O povo, quando chega no Egito, quando um daqueles Herodes mandou matar aquelas crianças, porque ele viu que os povos egípcios, além de se multiplicar, ele era o mais forte, começou a ameaçar, então ele mandou matar todas as crianças e Moisés acabou sendo ali preservado por um milagre de Deus, por uma determinação de Deus, mas exatamente, Deus sempre quis que o seu povo crescesse e multiplicasse. E na Babilônia não seria diferente. Mas quando ele fala casem, versículo 6, casem e tenham filhos, não está falando para se contaminar com aquelas pessoas, mas entre eles, entre aquele povo, como diz lá em Esdra, que era um povo de uma linhagem santa. Amém? Então o versículo 7 fala assim, procurem a paz da cidade, né? Para onde eu os deportei. Mais uma vez Deus fala, quem estava deportando era Deus, né? Deus que permitiu, não foi o rei da Babilônia que chegou lá e chegando, matando, destruindo e levando cativo, não. Deus permitiu tudo isso. Então eu os deportei, orem por ela, orem pela cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Então faça a parte de vocês, crie uma comunidade, né? E não se misture, mas ore por essa cidade. Fique ali na Babilônia até que termine o período. Veja o versículo 8, fala assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores, aqueles que sonham segundo o seu desejo, o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Logo que se cumprir, foi isso que despertou Daniel a buscar e a orar e a jejuar durante ali 21 dias. Então, esse versículo que mostra que foi esse versículo que Daniel leu e se posicionou, porque ele falou, quando eu li, né, ele realmente acordou, porque ele fez a conta e viu que já tinha dado 70 anos. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta trazendo-os de volta a este lugar. Aí vem o versículo que é muito maravilhoso, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, no pensamento de paz e não de mal, para dar aquilo que você deseja, enfim, para mudar a vossa sorte. Mas veja que lá em Esdra,
Esse povo voltou de que forma? Totalmente contaminado. E quem começou a contaminação foram os magistrados, né? Foram os chefes de família, foram pessoas que deveriam ser exemplo, e pelo contrário, foram exemplos negativos, né, na vida daquele povo. Então, quando Esdras se depara com aquelas pessoas que ele vê ali, aquelas pessoas que voltaram totalmente destruído, contaminado, cheio de abominação, de costumes, foi a mesma situação que o povo no Egito. Saíram do Egito com uma contaminação terrível, tanto é que eles não tiveram o privilégio de entrar na Terra Prometida, morreram todos no deserto, daquela geração que veio do Egito. Por quê? Por conta da contaminação. Então Deus, Ele sempre nos orienta a viver uma vida digna, mas que haja essa comunhão, que haja este mover dessa comunidade. É interessante, né? As pessoas respeitam ali a comunidade, né? As favelas que hoje falam comunidade, as pessoas respeitam, né? Não invadem, né? Ele tem o lugar deles, até mesmo a prefeitura não fazem nada, os caras invadem terras e fica por isso mesmo, tal. Mas às vezes as pessoas não respeitam a comunidade evangélica, porque a comunidade evangélica ela não tem uma união que deveria ter. Você pega, por exemplo, a comunidade, né, dos bolivianos, dos paraguaios, então eles normalmente eles estão sempre em grupo, sempre arrumam trabalho um para o outro, tal, e o casamento deles normalmente é sempre entre eles mesmo. Mas é que o povo de Deus não respeitou, se contaminou, trouxe só malignidade. Então, depois é interessante você ler agora, que você está entendendo o capítulo 9 de Esdras, você vai ver que Esdras, ele chora. Por isso que eu falo, ele vai falar sobre a iniquidade, né, que o povo trouxeram, a iniquidade dos seus pais, que eles se multiplicaram a iniquidade. Além da iniquidade que eles estavam no cativeiro por conta da iniquidade, eles multiplicaram a iniquidade. Então isso é terrível. Esdras chora por isso, Esdras ele clama ao Senhor, ele jejua, ele faz exatamente a mesma coisa que Neemias fez, né? Mas o povo que voltou do cativeiro estava numa pior condição do que o povo que estava em Jerusalém, que também tiveram os seus problemas espirituais. Neemias também faz uma reforma muito séria, ali acho que no capítulo 13 ou no capítulo 11, 12, não me lembro agora, ele faz uma reforma semelhante a que Esdras fez. Mas em nome de Jesus Cristo, o que eu quero que você entenda, Deus deu direção. Amém. Deus nos dá direção para todas as coisas. Você tem a direção da palavra. Então, a nossa direção é a palavra. A direção da igreja é a palavra. Em nome de Jesus, a Bíblia ele fala que, Timóteo fala que a Bíblia é um livro de regras, fé e prática. Regras, fé e prática. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos observar qual é a direção de Deus para nós. Nós estamos hoje no mundo moderno, estamos num mundo hoje bem diferente dos costumes do passado, mas as regras, a palavra, ela não muda, a letra não muda, a palavra não muda. Então é muito sério, querido, em nome de Jesus Cristo. Observe o que Deus tem falado para você, a direção que Deus te dá com a tua vida sentimental, a direção que Deus te dá com a tua vida profissional, a direção que Deus te dá com relação à tua vida espiritual, a direção que Deus te dá com relação à tua vida de oração, de jejum. Então, na Bíblia nós encontramos todo tipo de resposta e direção para as nossas vidas. Amém? Por isso que o Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O sucesso da vida de Paulo, por quê? Quando ele fala, eu sou de Cristo. O sucesso de Paulo, porque ele foi imitador, ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Amém? E é a única pessoa, o único homem na face da terra que nós possamos realmente seguir o exemplo e não vamos nos decepcionar é Jesus Cristo. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, todos nós temos que ter Jesus Cristo como base, como referência. Por isso é interessante você sempre perguntar o que faria Jesus neste lugar, nessa atitude, como ele oraria, como ele falaria, como ele agiria. Então, em nome de Jesus, e não colocar palavras na boca de Jesus, né? Não colocar atitudes na vida de Jesus. Deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. O que faria Jesus em seu lugar? Não apenas perguntar
e deduzir alguma coisa e agir. Mas se você pergunta, você precisa esperar a resposta. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero que essa semana nós possamos andar debaixo dessa direção, a direção divina. Porque se o povo fizesse aquilo que Deus escreveu fez Jeremias escrever aquela carta, eles terminariam o cativeiro, eles saíam mais fortes, tinham multiplicado, voltaria para Jerusalém sem contaminação, traria a prosperidade, né, que eles construíram, que eles tiveram ali, e levariam um novo tempo. Foi só um período na Babilônia, como o próprio Daniel. Daniel não se contaminou, seus amigos também não se contaminaram, pelo contrário, eles foram referência ali para Israel, ali na Babilônia, mas o restante não. Pode ter, lógico, não vamos generalizar, mas alguns outros talvez tiveram um comportamento digno, mas Daniel e os seus 3 amigos ele se destaca. Mas a maioria das pessoas que foram, os magistrados, sacerdotes, como o próprio Esdra fala que os sacerdotes, os levitas, eles se contaminaram. Eles se casaram, fizeram casamento, seus filhos também casaram, tiveram gerações com abominação dentro da Babilônia. Isso é muito sério, porque foi assim que o próprio Salomão se perdeu com contaminações. Através de casamento, contraiu casamentos errados e trouxe a contaminação para a sua vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é a contaminação. Em nome de Jesus, para que nós possamos olhar para a direção que Deus nos dá, para a palavra que Deus nos orienta, para que nós possamos viver. Se eles tivessem feito aquilo, pode ter certeza que eles viveriam um tempo muito, muito poderoso e especial ali na Babilônia, como o próprio Daniel viveu, como os próprios amigos de Daniel viveram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe hoje o poder e essa palavra sobre a tua vida. Busca a direção de Deus em todas as coisas. Se Deus fala, consagre o teu dízimo, consagre o Deus. Deus fala, consagre a oferta, consagre a oferta. Se Deus fala, ame o próximo como a si mesmo, ame o próximo como a si mesmo. Em nome de Jesus, às vezes as pessoas têm facilidade de amar uma pessoa que ela não conhece, mas não consegue amar a pessoa que está ao teu lado, que está na sua casa, que muitas vezes faz parte ali da sua família, sangue do seu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa te direcionar nessa semana. Seja uma semana poderosa, uma semana de vitória. Estamos debaixo de um envio, de um avivamento, de uma palavra poderosa que nós recebemos nesse final de semana. Mais que ver, nomes de honra, esses 4 cultos. Por isso, querido, em nome de Jesus, a tua semana tem tudo para dar certo. A tua semana vai dar certo. Em nome de Jesus. Se Deus tem falado muito forte ao meu coração, quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Em nome de Jesus, eu quero que você preste muito atenção no que eu vou te falar. Deus me deu uma direção desde o final dessa semana para cá. E eu tenho orado, talvez algumas pessoas já perceberam, né? Eu tenho falado especificamente sobre essa questão nas nossas orações. Deus, né? Permita que os teus filhos possam ter boas notícias, boas novas, mas aquilo que foi estabelecido, aquilo que é maligno, aquilo que é mal, aquilo que vai trazer dor, tristeza, que não permita, cancele tudo aquilo que é maldito, maligno e traga aquilo que é bendito. Deus tem dado essa direção para a gente orar mesmo nesse sentido. Cancela, desfaz, anula, arranca do nosso caminho, tira, afasta, destrói tudo que é maldito, maligno, carnal, e nos traz aquilo que é bendito. Estabelece a tua bênção, que nós possamos colher os frutos daquilo que vem dos céus, que vem do trono de Deus, que vem do Todo-Poderoso. Amém? Em nome de Jesus, vamos declarar, vamos profetizar, Senhor. Não só pedir, Senhor, abençoa a minha semana, mas peça para Deus cancelar aquilo que é mal, aquilo que é maldito, aquilo que é laço, as más influências, aquilo que já está arquitetado contra a tua vida. Senhor, cancela tudo. Cancela contra os meus filhos lá na escola, no trabalho, contra o meu marido, contra a minha esposa, no meio dos meus familiares, traição, inveja, confusão. Cancela tudo.
tudo e traz aquilo que é bendito, traz aquilo que é maravilhoso, traz aquilo que vai nos acrescentar, aquilo que vai somar e não aquilo que vai dividir. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Porque a gente tem às vezes o costume, Senhor, me abençoa, abençoa o teu povo, tal. Amém, está perfeito. Mas nós precisamos também declarar, cancela. Nós vamos mostrar para Satanás que nós temos consciência e precisamos que Deus interfere também nesse cancelamento. Como o próprio Jesus Cristo, ele chega para Pedro e fala, Pedro, é o seguinte, eu já cancelei, já anulei, já desfiz, já pus Satanás para correr, porque ele veio para te destruir, para te peneirar, literalmente. Eu já repreendi. Então, né, toma uma atitude daqui para frente, mas Satanás ia tocar em você, ia te destruir, ia te humilhar, mas eu já repreendi. Então, veja que o próprio Jesus, ele se antecipa. Então, em nome de Jesus Cristo, hoje, essa é a nossa oração, para que você possa realmente viver uma semana de boas notícias, de boas novas, de resultados positivos na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Mas no mundo espiritual, nós desligamos literalmente tudo que é maligno, tudo que é satânico, tudo que é carnal, tudo que é laço, tudo que é maldição, tudo que é inveja, tudo que é sentença, tudo que vem de pessoas más, pessoas que têm desejo maligno, pessoas que querem ver o teu mal, pessoas que muitas vezes olham no teu olho, mas ela quer te trair, ela quer te machucar, ela quer te ferir, né? Ela tem inveja da sua alegria, ela tem inveja do seu sorriso, ela tem inveja do seu brilho. Talvez você está com a vida totalmente, né, cheia de situações para resolver problemas, mas você tem um brilho próprio, porque esse brilho é a luz de Jesus Cristo. E isso faz com que o inimigo, faz com que as pessoas fiquem com ódio muitas vezes da gente. Não porque você tem dinheiro, que você tem isso, não, porque simplesmente a tua alegria interior, a tua vida, ela tem algo diferente daquilo que o mundo tem. E muitas vezes vem essas situações. Então, em nome de Jesus, que além do escudo da fé, para neutralizar todos os dardos inflamados do inferno, que verdadeiramente nós estamos desligando tudo que é maldito, maligno, para que você e a sua família seja protegido, teu filho lá na escola, na faculdade, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus, que ele seja protegido lá no trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te abençoo com essa palavra, eu te abençoo com essa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja uma semana mesmo de boas notícias na saúde, resultados positivos, liberação no mundo espiritual, que haja realmente liberação nos negócios, nos contratos, na tua vida profissional, aquilo que está parado, paralisado, emperrado, que seja liberado em nome de Jesus, que Deus coloque pessoas no teu caminho, Deus coloque pessoas na tua vida para te abençoar, em nome do Senhor Jesus, como nós estamos orando, jejuando aí por essas 12 bênçãos, amém? Em nome de Jesus, amanhã já é a 11ª bênção já. Então, eu quero que você se posicione para Deus realmente colocar pessoas no nosso caminho, Deus colocar pessoas na tua história, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos realmente nos posicionar diante dessa verdade, diante dessas bênçãos que Deus estabeleceu. Nas 12 bênçãos fala que vai haver grande liberação de negócios que estavam retidos, né, desde janeiro, que esse mês de junho, ainda faltam dias ainda para terminar o mês de junho, que seria um mês de recuperação. Em nome de Jesus, que venha mesmo sobre a tua vida, que Deus vai fazer pessoas mudar de cidade, o país, e se de repente é o teu caso, está buscando, está sonhando, tem desejado buscar mudar de cidade, país, para ter um cargo melhor, um posicionamento melhor, um ganho melhor, foi liberado no altar, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai fazer limpezas financeiras na nossa vida. Deus vai fazer limpezas financeiras.
Em nome de Jesus, de forma sobrenatural vai acontecer. Muita gente vai viver essa limpeza financeira ainda este mês de junho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que essas coisas possam se manifestar no nosso caminho, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, porque o servo de Deus, ele não nasceu para ter o nome sujo. Se você teve, até por culpa sua, por mau comportamento financeiro, por exagero, que Deus te cure a todas as áreas da tua vida, teu emocional, que leva a fazer negócios precipitados, que sejam quebrados isso, que um dos grandes mal hoje na vida dos servos de Deus é ser precipitados para fazer negócio, e isso atrai muitas vezes outras situações, dívidas, e muitas vezes até mesmo é envergonhado. Mas como foi liberado no altar, que os servos de Deus não vão ficar com nome sujo e nem ficar com a sua vida financeira amarrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra possa entrar mesmo no teu espírito, na tua casa, a restituição de tudo que foi roubado nesses anos. Isso você não tem ideia do que eu fui roubado. Deus foi liberado no altar. Nós estamos orando, jejuando por essas palavras, para que haja essa restituição de tudo que foi roubado nesses anos que foram roubados na vida profissional, espiritual e pessoal. Então, nessas três áreas, profissional, espiritual e pessoal, foi liberado no altar desde o comecinho do mês. Nós estamos guerreando com relação para que haja liberação dessas palavras. Por isso, em nome de Jesus, Deus tem mostrado claramente: amarra, repreende, desliga tudo que é maldito e estabelece aquilo que vai ser bendito, aquilo que serão boas novas, liberações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Seja um tempo poderoso, um tempo de vitória, em nome de Jesus Cristo. Né? E eu acho demais, antes da gente terminar, eu quero também colocar sobre a tua vida, já que nós estamos abençoando a tua casa, a tua vida, esse cenáculo de oração, ele foi criado justamente para abençoar. Você que está aqui para ser abençoado. E na última bênção dessas 12 bênçãos, ela fala sobre a bênção de Abraão, que Deus vai tirar pessoas da sua casa, da sua família, mas para levar para o lugar da promessa. Amém? Da promessa, porque todos nós temos promessas na nossa vida familiar, na nossa família. Então Deus vai te tirar e vai te levar para o lugar da promessa, de onde você não gostaria, onde você mora, onde você não gostaria. Você está morando em um lugar que você não gostaria. Você está dependendo de favores. Então foi a palavra que foi liberada no altar. Você que está morando em um lugar que você não gostaria. Você que está vivendo de favores. Deus vai te honrar. Deus vai te levar para o lugar de honra. Lugar da tua promessa. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo terminou essas 12 bênçãos dizendo: se tu creres, verás a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então tá ligado? Todas as sortes, todas as bênçãos, todas as boas notícias, mesmo que seja com milagres, que seja de forma sobrenatural, mas que venha dos céus em nome de Jesus. E as más notícias estão debaixo dos nossos pés, as ações malignas estão debaixo dos nossos pés. Eu te abençoo, em nome de Jesus te envio para uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. E nós não vamos nos contaminar, pelo contrário, nós vamos encher do poder do Espírito, o avivamento, a unção, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Amém. Amém, bispo. Boa noite. Ótima semana para todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana para todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada.